Então, o momento de inércia, quando você tem um sisteminha de partículas, ele é definido como sendo somatório para todas as suas partículas, então, da massa dessas partículas, vezes o que é esse R, né? É a distância que a partícula está em relação ao eixo em torno do qual ela gira. Então, imagina que você tem uma série de partículas que giram aqui em torno desse eixo, esse eixo Z. Então, cada uma está num lado aqui, né? Vamos supor que você tem hastes que estão girando. Então, o momento de inércia desse conjunto seria o quê? Como eu estou olhando só para as massas, então vai ser esse somatório aí para essas três partículas da massa de cada uma vezes a distância, que no caso aqui seria o próprio raio, né? Que elas estão do eixo, tá? Então, isso para um sistema que é descontínuo, digamos assim, né? Quando você tem um sistema contínuo, como é o caso desses disquinhos que estão aparecendo, seu somatório se transforma em uma integral. Então, o momento de inércia vira, então, a integral de R ao quadrado dm, né? Então, eu demonstrei aqui para uma haste fina como é que eu computaria, como é que eu faria essa parametrização desse elemento de massa, né? Da haste fina em relação a dois eixos específicos. Um que passa pelo centro de massa dessa haste, né? Ela está aqui dividida de menos L sobre 2 até L sobre 2. E aí a gente acha, então, um determinado momento de inércia. Lembra que o momento de inércia é o análogo, né? Faz uma analogia com a massa inercial, é como se fosse um correspondente da rotação, que tem a ver com a dificuldade em mudar o estado de rotação do corpo. Então, e note que momento de inércia tem a ver com a distribuição dessas massas em torno do eixo, né? Porque depende dessa distância. Então, se eu mudo a posição do eixo, ó, se agora eu tenho que a barra como um todo gira em torno desse eixo, eu mudei a distribuição de massa, então, automaticamente eu mudei o meu momento de inércia, né? Em relação a um determinado eixo. Então, tá. O que a gente vai precisar para fazer essa questão? A gente vai precisar, eu não vou pedir para vocês calcularem no sentido de deduzir quanto que vale o momento de inércia de um disco, a gente tem dois discos aí, então já vou mostrar para vocês tabelar, que a gente vai precisar disso, que o momento de inércia de um disco em torno desse eixo central, né, de um eixo que passa pelo centro de massa do disco, vale meio de N, que é a massa do disco, vezes o raio do disco ao quadrado. Tá? Então, esse é tabelado aqui, esse é o eixo central. Então, olha, a gente tem aí um pequeno disco de raio Rzinho, 2 centímetros, que foi colocado na borda do discão de raio Rzão, 4 centímetros, que estão no mesmo plano. E eles podem girar em torno de um eixo perpendicular aí ao plano da tela suas, que passa pelo ponto O. Então, vamos supor que aqui é um eixo Z, ó, saindo aí do plano, que passa por esse ponto. Os discos têm uma massa específica, ou seja, a densidade de massa deles foi dada. A gente vai ver para que isso vai servir. E tem uma espessura de 5 milímetros. Qual é o momento de inércia do conjunto em relação ao eixo que passa pelo ponto O? Então, vou focar nessa pergunta para a gente entender tudo que eu preciso calcular, né, até chegar nessa resposta. Então, lembrem que a gente terminou a aula com o teorema dos eixos paralelos, né? Então, é ele que a gente vai usar para fazer essa questão. Então, lembrem o seguinte, pessoal, nós temos dois corpos que giram em torno desse eixo. Então, quando eu for responder a pergunta e for achar o momento de inércia total em torno desse eixo Z, aqui eu vou só representar o eixo em questão, isso vai ser o quê? Lembra que quando eu tenho uma combinação de corpos, você tem a combinação dos momentos de inércia. Então, vou chamar isso aqui de corpo 1, tá? E esse, aliás, deixa eu mudar aqui, fazer igual ao que eu fiz aqui no meu cabelo. Esse é o meu corpo 1 e esse é o meu corpinho 2.
Então, o momento de inércia total vai ser o momento de inércia do corpo 1, combinado com o momento de inércia do corpo 2, isso tudo, ó, em relação ao ponto O, que é esse ponto onde eu coloquei o meu eixo Z, certo? Então, vamos lá. Então, vamos calcular por partes. Como é que eu calculo? Vamos começar pela parte mais fácil. Como é que eu calculo, então, o momento de inércia do corpo 1, que é do meu disco grandão? Vocês concordam que o momento de inércia, pensa no disco grandão, olha só para ele. Esse eixo não passa pelo centro de massa dele, né? Então, você iria lá na tabela, estaria aqui a sua tabelinha, você tem que, para qualquer disco que está girando em torno do eixo que passa pelo centro dele, o momento de inércia é esse meio de mR2. Então, seria meio da massa desse disco, que é M1, vezes o raio dele, que foi dado, que é o Rzão, né? Que é o raio grande. Ah, tá, mas aí, pessoal, não foi dada a massa. Foi dado o raio, mas não foi dada a massa. Como é que eu calculo a massa desse corpo 1? Pela... Faz multiplicando cruzado pelo volume? Isso, então vou usar a densidade, não é isso? Então, mas foi dada a densidade, eu sei que a densidade é a massa desse corpo dividido pelo volume dele. Então, a massa do corpo não é simplesmente pegar a densidade que foi dada, vamos ver se está em unidades certinhas, lá, 1,4 vezes 1.000 quilos por metro quadrado, ok? Vezes o volume. Como é que é o volume desse disco? Então, lembra que quando você olhar o disco, ele foi dado uma certa espessura, né? Então, o volume desse disco é a área da base vezes essa espessurinha aqui, que eu vou chamar de E. Tá, gente? Área da base, πr2, né? Então, cuidado, eu já vou dar as contas direto, os valores. Então, muito cuidado se isso fosse uma questão fechada. É mais perigosa, né? Porque você vai ter as respostas certinhas, com você transformando tudo para o sistema internacional, mas você vai ter a resposta errada de você colocando as coisas em centímetros, né? Então, cuidado, que você vai achar uma resposta aí. E pode ser que você fique confiante, mas não mudou as unidades, então ferrou, né? Então, alguma dúvida aqui? O que a gente teria que fazer? Transformar esses centímetros para metro, para ficar tudo no sistema internacional, e a espessura para metro também. Então, eu já vou dar a resposta aqui. A massa do corpo 1 vai ser 35,2 vezes 10 a menos 9 quilos, tá? Esse é um exercício lá do raio. Então, só deixei indicado aqui a massa, você tem o raio, você calcula esse I1, tá? Fiz as contas aqui, não. Lembrando que o raio é 4 centímetros, então é 4 vezes 10 a menos 2 metros. Agora, o motivo de maior erro aí é calcular o momento de inércia para o corpo 2 em relação a esse eixo Z. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o momento de inércia do corpo 2, que é o corpo pequenininho, em relação ao eixo Z, pessoal? Então, nós vamos usar aqui o teorema dos eixos paralelos, que me diz o seguinte. Notem que eu quero saber o momento de inércia em relação a um eixo, que é esse aqui vermelhinho, que está passando, então, paralelamente ao eixo que passa pelo centro de massa do disquinho pequeno. Concordam? E essa distância paralela aqui vale quanto? R mais Rzinho. Então, Rzinho aqui mais Rzão. Então, vamos aplicar lá o teorema dos eixos paralelos, que diz que o momento de inércia de um corpo em relação a um eixo qualquer, no caso é esse eixo aqui, ele vai ser igual ao momento de inércia desse corpo, ou seja, do corpo 2, em relação ao eixo que passa pelo centro de massa dele, tá?
combinado, então, quer dizer, somado com M, que é a massa desse disco, que é a massa 2, vezes a distância ao quadrado, a distância entre os eixos, a distância paralela, tá? Entre os eixos paralelos, que seria Rzinho mais Rzão ao quadrado. Então, entenderam aí a aplicação do teorema dos eixos paralelos? Tá? Aí nós temos todos os dados, porque a massa 2 é exatamente a mesma coisa, vou usar fazendo a densidade, tá? Eu tenho os raios que eu vou transformar para metros, e aí, o que eu tenho que fazer é pegar a tabela, que é conhecido, né? Então, o momento de inércia para o disco 2 em relação ao eixo Z. O que é o momento de inércia do disco 2 em relação ao centro de massa dele? Não é meio de mr ao quadrado? Só que aqui é o meu raiozinho, ó. Tá? Então, mais M2, Rzinho mais Rzão ao quadrado. Entenderam, gente, as contas? Então, agora eu vou somar esses dois termos, né? Para achar o momento de inércia do conjuntão em relação ao meu eixo Z. Beleza? Então, último passo aqui, logo, o momento de inércia total em relação ao eixo Z vai dar, aí eu fiz as contas aqui finais, 6,16 vezes 10 a menos 5 quilos vezes metro quadrado. Beleza? Podemos seguir aí? Pode, tranquilo. Então, tá. Então, terminamos aí uma aplicação de teorema dos eixos paralelos. Só para a gente ver onde que a gente vai entrar agora, que é falar de torque. Então, só situando vocês de novo, tudo que a gente sabe até agora é sobre cinemática rotacional, ou seja, vimos todos, né, fizemos todo aquele análogo das variáveis translacionais e rotacionais, fizemos o análogo, né, da energia cinética rotacional, então fizemos aqui as variáveis, fizemos energia cinética rotacional, que é meio de I ômega ao quadrado. O que mais? Basicamente foi isso, né, na última aula. E o teorema dos eixos paralelos. Agora, nós vamos entrar para a parte de dinâmica rotacional. E a gente vai com essa parte de dinâmica até o final do curso lá, tá? Então, olha, vamos lá, pessoal. Retome lá os análogos lineares e angulares, porque a dinâmica, o torque é o análogo da nossa entidade força, tá? Então, lembrem o seguinte, quando você tinha na translação uma força resultante que atuava em um determinado corpo, essa força produzia uma aceleração translacional, né? Agora, lembrem que aceleração significa uma alteração do estado de movimento de translação. Então, a gente está buscando o seguinte, o que produz uma aceleração angular, que a gente representou pela letra alfa, né? Ou seja, se eu estou parada, se o corpo está parado e começa a girar em torno de um determinado eixo, ele adquiriu uma aceleração angular. Então, a condição, pessoal, para que isso aconteça é que tenha havido a produção de um torque resultante, que a gente representa por essa letra tau, tá? Agora, o que gera torque? Quando a gente pensa assim, fiz um torque, você pensa você girando uma chave, por exemplo, né, produzindo um torque. Então, deixa eu aparecer aqui. Então, a gente vai ver que quem produz torque também é uma força, mas existem condições especiais para que essa força produza o torque, tá? Então, vamos ver quais são essas condições e como é que eu defino o torque matematicamente. Então, a gente tem aí, ó, esse corpo verdinho. O objetivo desse corpo é girar em torno desse eixo O. Imagina esse eixo O
como sendo, né, o eixo Z, que sai aí da sua tela. Existe uma força F aplicada, eu vou desenhar, na verdade, várias forças para vocês me falarem se essas forças são capazes de girar o corpo ou não. Então, eu vou desenhar, na verdade, essa força aqui, ó. Vou chamar essa força aqui de F1. Tem a minha força F azulzinha aí, eu vou desenhar uma outra força aqui, vou chamar de F2. Vou pôr uma forcinha aqui. Deixa eu pôr uma força para cá, então. E nesse ponto aqui, olha, eu vou pôr uma força que eu vou chamar de F3. E vou pôr uma aqui, que eu vou chamar, bem vertical, que eu vou chamar de F4. E meu objetivo é entender como que ocorre essa rotação, tá? Para onde que ocorre, para que lado, que sentido que é, porque o torque é um vetor, é um pseudo-vetor, na verdade. Então, a gente vai de novo usar a regra da mão direita. Então, pessoal, esse exercício nada mais é do que o seguinte, você tem aí, é como se esse corpo fosse essa folha de papel aqui, ó, e essas forças estão aplicadas em vários desses pontos, tá? Para a gente ver. E aqui está o meu eixo de rotação, furada a folha. Vamos pensar na força F1. Então, se eu fosse fazer analogamente aí, ó, tá aqui o meu eixo de rotação, que é essa minha bolinha, e a minha força F1, ela tá bem aqui na diagonal, ó, fazendo aqui para fora. Vocês acham que essa força F1, ela é capaz de girar esse corpo? Não. Alguém discorda aí, gente? Então, olha, eu estou fazendo a força, exatamente o vetorzinho força, ó, e a folha aqui está presa, né? Se ela tivesse solta, na verdade, o que eu estaria fazendo era uma translação da folha nessa direção, mas essa força, ela realmente não está fazendo o corpo girar em torno desse eixo. Então, é essas características que eu quero que vocês observem, tá? Então, nós vamos preocupar com dois vetores, tanto o vetor força, como o vetor R, que é o vetor que localiza a força em relação ao eixo. Então, olha lá o meu vetor R que está localizando essa minha força F1. Ele está até, né, destacado aí. O que a gente observa? Que esse vetor R, a linha da força está exatamente na linha do R, não é verdade? Então, a gente está vendo aí que quando esses vetores R e F são paralelos, ou seja, quando o ângulo entre eles é zero, não há torque. Então, uma primeira coisa importante para vocês pensarem é que importa para a gente o ângulo θ entre R e F. Então, como eu quero definir uma expressão matemática para o torque, esse ângulo tem que entrar, porque se esse ângulo é zero, não existe torque. Tá bem? Agora, vamos pensar na minha força F2. F2 é capaz de girar esse corpo, e se sim, em qual sentido, né? No anti-horário. E é capaz. É capaz de girar em sentido anti-horário. Então, é como se a minha forcinha F aqui, como se isso fosse meu corpo, eu estivesse fazendo ela aqui tangencial, ó, e aí, né, nessa direção aqui, eu vejo que essa folha é capaz de girar. E esse torque é bastante grande, se a gente for pensar, né? Então, como é que vocês vão usar, pessoal? Então, você pode, quando você for pensar assim, mas que quando a gente... Existe uma convenção, tá, pessoal? Depois eu vou fazer exercícios falando de um outro jeito, mas você pode usar sempre uma convenção que toda vez que a força produzir um torque no sentido anti-horário, fizer essa rotação anti-horária, você vai chamar esse torque de negativo, tá? Essa é uma convenção padrão. Mentira, positivo. Anti-horário positivo. E se essa força girar, fizer um torque no sentido horário, você pode chamar esse torque de negativo, tá? Nem sempre isso é uma convenção útil, tá? Igual lembra daqueles bloquinhos lá descendo, né? Um bloquinho preso numa polia e esse bloquinho descia.
Lembra que a gente muitas vezes colocava o sentido do movimento, o sentido do eixo, na direção do movimento. Então, ao invés de colocar sempre Y para cima, eu posso colocar o Y para baixo, tá? Mas é só uma convenção. Se alguém for apegado a essa convenção, pode usar sempre. Então, eu quero que vocês comecem a aprender a usar a regra da mão direita, que é o seguinte: como é que você pode determinar também o sentido do toque? Não sei se vocês vão conseguir ver exatamente aí. Deixa eu ver aqui. Estão vendo nada, né? Aqui. Agora, é quando eu faço assim, tá dando espelhado? Deixa eu ver. É, tá tudo diferente. Assim, quando você mostrou a tela, tava do mesmo jeito. Ó, o que eu quero que vocês vejam aí é que a regra da mão direita é o seguinte: a sua mão, ela, o seu pulso, digamos assim, ele fica lá onde está o seu eixo. Então, ó, meu eixo fica ali, meu pulso está lá no meu O, e o meu vetor, a minha mão faz o papel do meu vetor R. Então, coloca a sua mão lá, seu vetor R localiza a força, tá? Aí você vai abraçar com a palma da mão o sentido da força. Então, ó, vejam vocês aí, vocês estão de frente aí, vocês vão abraçar o sentido lá na força, ó, e o seu dedão ficou para fora ou para dentro? Pra dentro. Para dentro? Na mão direita, no caso, fica pra dentro, não. É para dentro que você fala e apontando para você, né? Isso, Mas é para fora da tela, né? isso. É pra Isso, então, dentro. É. o seu foco é sempre, seu foco vai ser sempre a tela, tá? Então, quando eu falar para fora, para dentro, é sempre em relação à tela. Então, deu o dedão para fora, né? Então, ó, R, quer que vocês treinem aí, tá, gente? Eu não tô vendo vocês, então, R, VEC F, dedão para fora, saindo da tela, saindo da folha do papel. Ó, então, estão vendo que esse é um outro jeito de você. Esse é o jeito de usar a regra da mão direita, tá? Ah, então deu o dedão para fora, o torque é positivo. Só que, ao mesmo tempo, quando você está fazendo a regra da mão direita, você já está vendo que essa rotação é anti-horária. Então, é um outro jeito de fazer, tá? Que às vezes você pega um problema difícil, que os vetorzinhos não são tão claros de fazer a regra da mão direita assim, enfim, né? Você tem que ver, você tem que usar um ou outro aí, a sua questão de perceber que da rotação ou ver para onde está apontando seu dedão. Beleza, então F3, se a gente for ver F3, tá, uma outra coisa importante aí, aplicando esse conceito, né? Se a gente for observar qual que é o ângulo entre R e F nessa situação F2? Como é que eu olho o ângulo entre esses dois vetores? Na verdade, a gente olha ângulo quando, né, as origens dos vetores são iguais, né? Então, se você fizesse uma projeção desse vetor R aqui, ó, o R estaria aqui, o F2 estaria aqui, e aí o ângulo entre eles é 90 graus. Mas você vai ver que esse ângulo assim também sempre dá certo, tá? Então, olha, você vê que, ó, quando você tem uma força que é perpendicular a esse vetor R, esse torque é grande. Dá para ver que é grande, né, gente? Intuitivamente. Que esse corpo tende a girar facilmente. Agora, pensando lá no F3, se eu pensar no F3, como é que eu faria a regra da mão direita? Ó, então, meu vetor R sai do eixo, vai lá e localiza a força. Agora, essa força está aplicada a uma distância menor em relação ao eixo. E como é que eu faria a regra da mão direita? O dedão vai dar para dentro ou para fora da tela? Agora confundiu. Então, ó, aqui está o pulso que está lá no O. Minha mão, né? Ela vai e fica igualzinho ao meu vetor R. E a palma da mão vai abraçar a força. Ó. E o dedão, ele sobra para onde é o torque. Meu dedão aponta para dentro da tela agora. Conseguem ver isso?
Conseguiram aí, gente? Então, R. Ó. Quando eu faço aqui, ó, aqui está o meu eixo, aqui está o meu vetor R, olha lá, ó, o dedão, automaticamente ele fica para dentro da tela, da folha, tá? E eu abraçaria a minha força aqui, ó. Vocês têm que, eu não vejo vocês nessa live que aparece. Vocês têm que treinar isso para vocês entenderem, tá? Beleza. E aí o F4, pessoal, qual que é o torque de F4? Então, para eu calcular o torque de F4, eu preciso localizar essa minha força através do vetor R. Esse é o meu vetor Rzinho de novo. O R foi paralelo à minha força F4. É como se eu estivesse tentando girar essa folha, puxando ela para baixo. Isso não vai fazer essa força girar, faria a força transladar, tá? Então, de novo, um caso de ângulo zero, em que não há torque. Agora, então, a gente já, com esse desenho, a gente discutiu sobre o θ, e, obviamente, a gente automaticamente discute também sobre o F, porque quanto maior a força, né? Se você tem lá o seu F2, que tem um ângulo favorável que vai fazer esse corpo girar em torno de um eixo. Se você aumenta o F2, você sabe que esse corpo vai girar com mais facilidade, né? Aumentou a força, essa força é boa para girar, então beleza. Então, você sabe que o torque, ele é diretamente proporcional à força, ele depende do ângulo entre R e F, que a gente vai ver, né? A gente está vendo aí, que na verdade ele depende do seno do ângulo entre R e F, né? Tanto é que se o ângulo for zero, o torque é zero. E a importância do R? Vocês acham que o torque é tão maior quanto maior for o R, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Quanto maior a distância de aplicação da força, isso favorece o giro ou dificulta o giro? Diretamente proporcional. Diretamente, então é favorável, não é isso, gente? Tanto é que é por isso que as maçanetas, elas não ficam no meio da porta, né? A maçaneta está no final da porta. Então, se você for analisar o torque da porta, aqui está como é que chama? Suas dobradiças, né? E aqui está, então, o seu eixo de rotação da porta. Aqui está a porta. Então, o que você faz? Né? Sua maçaneta não está aqui, sua maçaneta está aqui. Por que ela está sempre mais para a borda? Porque você está tentando fazer o quê? Maximizar o seu R. Então, é muito mais fácil você aplicar essa força mais longe do eixo, né? Isso a gente fala, você está aumentando o braço de alavanca, que a gente fala, tá? E aí você faz essa força perpendicular, né? Por isso que a gente já fez muito essa brincadeira, você pendurar na porta. Quando você pendura na porta aqui, ela não gira para lugar nenhum. Por quê? Porque a sua força, ela é paralela ao R, né? Você só fica parado. Estão entendendo isso que eu estou falando? Tá? Então, em resumo, a expressão para o torque, em termos do módulo, vai ser R, F, né? O produto de R vezes F vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. E isso significa o quê? Lá em álgebra linear, que vocês veem, é um tipo especial de produto vetorial, né? Isso é o produto, é um tipo especial de operação entre vetores, né? Que é o produto vetorial, R, VEC, F. Lembra de produto vetorial lá de Gauss, de geometria analítica? Vocês já viram isso, né? Então, a gente definiu o trabalho como produto escalar entre a força e o deslocamento, o resultado era um escalar, e agora o torque é um produto vetorial entre R e F, que significa módulo de R vezes módulo de F vezes seno do ângulo entre esses dois vetores, e a unidade disso é Newton vezes metro, tá? Cuidado aí que
trabalho era força vezes deslocamento, que é Newton vezes metro também, mas aquilo era Joule, né? Torque não é Joule não, tá, gente? Torque é Newton vezes metro. Porque Joule é esse escalar. Então, deixa eu perguntar para vocês uma coisa lá. Quando você... Então, vamos fazer aplicações do dia a dia, né? Então, você tem um parafuso muito apertado para você desparafusar, e você tem duas chaves aí na sua casa, por exemplo, chave de fenda, uma chave Phillips, e você tem uma daquelas que tem um cabo bem gordinho, né? Geralmente elas são menorzinhas, né? E uma do cabo bem fininho. Pode ser comprida, né? Para que servem essas chaves? Então, se você tem um parafuso muito apertado e você tem essas duas chaves disponíveis, você pegaria qual para você desapertar isso? A menor, porque o torque vai ser menor. A menor que você fala você está falando desse raiozinho menor? É. Richard, né, que falou. Alguém concorda, alguém discorda aí, gente? O princípio é o mesmo, tipo, da porta, por exemplo, professor? Quanto maior esse raio, mais torque. Isso, quanto maior o raio, maior o torque. Então, essa com o raio maior. Isso, entendeu, Richard? Você quer maximizar o torque, porque é o torque que provoca a rotação. Assim, entendi. Tá? Então, imagina que claro que a sua força influencia, né? Mas digamos que vamos supor que você vai fazer uma força, você tem uma força fixa na sua mão. O que faria esse parafuso desparafusar mais facilmente? Então, você tem que aumentar o torque. Então, se eu vou aumentar o torque, pensa na sua força aqui, ó. Quando você está tentando girar esse parafuso, é como se você estivesse fazendo uma força ali, ó, puxando para cima a sua chave, para tentar fazer ela rodar no sentido ali anti-horário, não é isso? Então, se as suas duas forças são iguais, por exemplo, você vê que a chave gordinha, ela maximiza o seu torque, né? Então, o que você está fazendo é aumentando o seu R. Não é isso, gente? Por isso que tem muita gente que, não sei se vocês escutam falar disso, que andam com, tipo, um pedaço de cano no carro. Por quê? Porque, se o pneu furar, ele encaixa o pedaço do cano já na sua chave lá de boca. Que aí, aqui está a sua chave. Quando você vai, né, tentar desparafusar ou parafusar um pneu, por exemplo, aí você vai fazer uma força aqui. E, geralmente, até o que você faz quando você está trocando pneu? Você pisa em cima da chave e pisa lá na extremidade, nessa extremidade aqui, ó. Longe do parafuso. Por quê? Porque você quer aumentar o R. Você quer facilitar você parafusar ou desparafusar. Tá? Então, você vai com o seu peso aplicando essa força perpendicularmente. Então, você está só contribuindo para o torque aumentar. Tá? Você não vai ficar puxando a sua chave aqui no meio. Né? E aí, então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode ainda o quê? Aumentar esse braço de alavanca aqui, ó. Estender o R. Então, geralmente, coloca um cano, né? Tá bem? Então, tá. Então, definimos o módulo e a direção e o sentido do torque, né? O sinal do torque vai ter a ver com essa rotação horária ou anti-horária, né? E aí, tem uma questão, então vamos definir, já que o torque é um pseudo-vetor, a gente tem que dar as três características para ele, né? Módulo, direção e sentido. Então, módulo a gente já viu, que é RF, seno de θ. Se eu fosse falar da direção, pessoal, a direção do torque é a direção do seu dedão, tá? Então, você faz o produto vetorial lá, R VEC F, a direção do dedão, então, vou colocar aqui dedão, regra da mão direita. Ou seja, nesse caso aí, ó, que é justamente a direção do seu eixo, né? Olhando para a sua figura verdinha aí, lá para a nossa força F2, ó, R VEC F, dá justamente
a direção do eixo de rotação, tá? Então, se você fosse escrever isso analiticamente, você colocaria, o torque é 2 newton vezes metro na direção Z, que é a direção do seu eixo. E o sentido? O sentido é sentido de rotação lá. O horário você vai chamar de negativo, anti-horário positivo, tá? Ou então você pode simplesmente escrever rotação sentido horário, rotação sentido anti-horário, dá na mesma. Aqui falou tudo que eu já tinha falado. E aqui nós vamos, então, aplicar, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Unidade de torque. Ah, tá. Isso aqui, ó, essa questão do braço de alavanca que eu falei, né? Então, olhando para esse problema aqui de novo, gente, só recapitulando, ó. Se eu for fazer tudo isso que você acabou de falar, como é que eu vou calcular o torque dessa minha força F? R, que é o tamanho desse vetor azul claro. F, que é o módulo da minha força. E estão vendo lá, ó, que o ângulo entre R e F é o meu ângulo φ. Então, seria seno de φ. Agora, um outro jeito, geralmente alguns livros, isso geralmente é mais em livro de engenharia, usa muito essa expressão, que é o torque também pode ser dado pela força, a força, vezes o chamado braço de alavanca. Então, esse L é chamado de braço de alavanca, que na verdade nada mais é do que esse produto aqui, ó, R vezes seno de φ. Mas como é que eu enxergo isso geometricamente? Então, geralmente você faz assim, ó. Você calcular o braço de alavanca, você prolonga a linha de ação da força. Então, a força agiria nessa linha pontilhada aqui. O braço de alavanca, ele é sempre essa distância perpendicular que vai do eixo até essa linha de ação da força. Isso aqui, olha, se eu for olhar por esse triângulo, isso aqui, esse traço aqui que eu fiz, ó, é exatamente o R seno de φ. Tá? É a distância perpendicular do eixo até a linha de ação da força. Vocês vão ver como aplicar isso no exercício aqui do lado, tá? Então, ó, vamos fazer o exercício 15 aí da lista? Que tem uma partícula localizada nessa posição, dada em vetores unitários, né? Que é a posição em metros lá. E tem uma força constante de intensidade 2,6 newtons que atua sobre a partícula. Encontre as componentes do torque em relação à origem, quando a força atua no sentido positivo de x e no sentido negativo de z. Então, vamos pensar nisso aí, ó. Vamos fazer a letra A primeiro. Então, como se, eu não vou desenhar os eixos aqui, não. Vou fazer só em termos analíticos. Então, meu vetor R, que vai dar a posição da partícula, é 0,54i menos 0,36j mais 0,85k. E o meu vetor F? Na letra A, ele é 2,6, né? Que é o meu módulo, no sentido positivo de x. Então, a força F seria mais 2,6, o quê? I. Concorda? Como é que eu calculo o torque sobre essa partícula? Quantos newton vezes metro vai dar? O que vocês fariam? Se fosse produto escalar, é fácil, né, gente? Quando tem produto vetorial, o que vocês fazem? Achar o módulo de R? Você poderia achar... Só como é que você vai saber o ângulo entre R e F? Se você for aplicar essa fórmula, ó, você sabe que torque é o produto vetorial de R e F.
Se você for aplicar aquela fórmula que é R vezes F vezes C no difícil, você tem que achar esse φ. Ou seja, você tem que desenhar os eixos X, Y, Z, vai ser complicado para você, ó. Você achar esses, entenderam? Você achar o ângulo entre esses dois vetores. Então, tem um jeito mais direto de você computar isso. Como é que faz produto vetorial entre dois vetores quaisquer? Se você tem eles escritos em termos analíticos, de unitários. Vocês lembram disso? Que faz o determinante? Lembram disso, gente? Que repete as duas colunas. Fazendo aquela matriz. Isso. Em JK, aí Exatamente. 0,54 Isso. menos Então, 0,36. então, você vai fazer o determinante aí. Gente, vocês estão vivos aí, ó? Vocês me falam, hein? Tamo aí, professor. Então, tá, ó. Vou fazer do jeito que eu aprendi a fazer o determinante, sem fazer aquela repetição lá das duas primeiras colunas, tá? Então, ó. Então, tem lá, IJK. A primeira linha da sua matrizinha lá, primeiro você põe IJK, a primeira linha você bota o primeiro vetor, que produto vetorial não é escalar, então a ordem faz diferença, né? R VEC F não é F VEC R. Se você fizer o F abraçando o R, o dedão dá no sentido contrário. Então, na primeira linha, você vai pôr o seu vetor R, que o vetor R é o quê? 0,54, o J é menos 0,36 e o K é 0,85. Na segunda linha, é o vetor F. Ele tem 2,6 em I, 0 em J, 0 em K. Aí, geralmente, o que eu acho que vocês fazem é repetir, não é isso? Essas duas linhas, como é que vocês fazem isso, gente? Mesmo repito ela. As duas Repite e repetem. sai, Mesmas linhas. sai cruzando um monte de Exato. trem assim, não é? Isso mesmo. Isso, então vocês podem fazer desse jeito, tá? Vocês estão fazendo aí. Que possivelmente vocês vão usar isso nos exercícios. O jeito que eu faço é, eu tampo a primeira coluna, ó, tampo o I. Esquece o I agora, ó. Então, aí você faz esse vezes esse, menos esse vezes esse. Dá 0. Então, é 0 em I. Agora, eu tampo o J. Agora, esquece o J, aí você vai multiplicar esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, vai ser 2,6 vezes 0,85 menos 0. Né? Tá. Isso na direção J. E para fazer o K, você esquece o K, ó, e vai fazer agora esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ixi, vai dar um número aqui, né? Deu algum Faz do problema jeito na seu aí, embalagem. tá, gente? Deu pau aí? Não voltou. Deixa eu ver se eu tenho a resposta aqui. Então, ó, vai ser esse vezes esse, menos esse vezes esse, então vai ser menos 0,36 vezes 2,6 na direção de cá. Deixa eu fazer essa conta aqui rapidinho. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Então, isso vai dar o torque, vai dar 2,21 na direção de J, mais 15 e... Tá esquisito. 0,36 vezes 2,6, 0,9. Mais 0,94 na direção K. Então, saibam achar produto vetorial. Quem tem dúvidas nisso aí, revisa. Certo. Né? Porque imagina você ter que ficar desenhando isso, vetor no espaço, caçando o ângulo entre eles, para você ficar usando aquela formulinha direta, tá? Então, você vai usar o determinante muitas vezes.
Ah, e agora, letra B, fala que, e se a força estiver agora no sentido negativo de Z? Então, para fazer a letra B, você faria só montar aqui, né? Você faria de novo determinante, IJK, aqui 0,64 menos 0,36, e aqui 0,85. E a força, então, agora seria 0,0 e menos 2,6. Então, de novo, daria... Ih, não, agora vai ter componente I. Então, vai dar 0,36 vezes 2,6 na direção I. Mais 0,54 vezes 2,6 na direção J. E 0 na direção K. Beleza? Põe um presente para mim, gente, por favor. Então, você pode ter força resultante. Deixa eu ver se eu posso fazer essa pergunta aqui. Isso. Você pode, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Pode haver força resultante sem haver torque resultante? Pode. Sabe dar um exemplo aí, Vale? Quando o raio for zero, igual você explicou no caso, tipo assim, quando a força está paralela ao raio zero, ela não atua no torque. Isso. Então, se eu tiver um corpo aqui tem um eixo aqui. Existe uma série de forças atuando nesse corpo. Vou pegar duas especificamente aqui, ó. Vou chamar isso de F4, essa aqui de F2. Isso, vamos supor que F4 vale 5 newtons, F2 vale 3 newtons. E elas estão cada uma à sua distância do ponto de aplicação, lá da borda desse quadrado, por exemplo, né? Então, existe força resultante. Se você fosse fazer como se fosse lei de Newton, né? Não esquece das leis de Newton lá, não. É como se você tivesse, então, uma força resultante de 2 newtons para cima. Então, qual que seria o estado de movimento desse quadrado aí? Seria um movimento de translação acelerado para cima. Porque existe uma força resultante de 2 que não faz o bloco girar, né? Tá? Então, nem toda força que sobra produz torque. Lembra das condições. E aí, pessoal, então, finalmente, agora que a gente entendeu o que significa grandeza, torque e a definição dela, a gente vai passar para a segunda lei de Newton aplicada à rotação. Então, lembra que a segunda lei de Newton para a translação nos diz que força é igual a massa vezes aceleração. Então, se há uma força resultante, há aceleração, e a grandeza de proporcionalidade é a massa inercial. Então, agora a gente tem, ó, exatamente a segunda lei da rotação. Toda vez que houver um torque resultante, imagina, ó, imagina esse desenho que ele está mostrando aí. É uma partícula azulzinha de massa M que está girando em torno do eixo O aí, que passa pelo ponto O, que é perpendicular ao plano da tela SUS, tá? Então, notem o seguinte, essa força que atua na partícula azul, ela produz torque, porque você vê lá, ó, o R localizado, se fizer a regra na mão direita, tem uma tendência à rotação no sentido anti-horário, né? Então, então, essa partícula, ela vai sair do repouso e vai adquirir uma aceleração angular, tá? Por quê? Porque tem torque resultante. Então, torque em relação a um determinado eixo, você tem que especificar o eixo, tá? Torque é igual, qual que é o análogo da massa? O momento de inércia. E qual que é o momento de inércia dessa partícula aí, girando? Como é que é o momento de inércia de uma partícula qualquer, né? O somatório de MI, RI ao quadrado.
Então, o momento de inércia dessa partícula só tem uma, então nem precisa do somatório. É a massa dela vezes a distância ao quadrado. Distância, qual é essa? Em relação ao eixo. Então, é o próprio R. Tá? Então, para essa partícula azulzinha, aí o momento de inércia dela vale mr ao quadrado. Vezes alfa, que é a sua aceleração angular em relação a esse determinado eixo. E note, então, pessoal, que a aceleração não tem o mesmo sentido e direção da força, quando você fazia translação, aqui é a mesma coisa, tá? Só que não é nada muito intuitivo, porque você vê a sua partícula girar no sentido anti-horário, mas o torque está na direção do eixo Z e a aceleração está na direção do eixo Z, pela definição que a gente fez desses vetores, tá? Porque eles não são vetores de translação, não é fácil ficar vendo esse trem andando, né? Não é assim. Então, tá tudo relacionado ao eixo, tá? Cuidado aí, não existe uma aceleração para frente, digamos. Entenderam isso que eu tô falando? Então, vamos aplicar isso nessa questão. Valendo 2 pontos. Acorda aí, galera. Hoje nem Agora isso vai. tá motivando Isso não. vocês, hein? Valendo 5 pontos. Não brinca com Nossa, isso, não. gente. É o final do período, professora. Ô, gente, Professora, depois você vai ter que dar esses pontos aí. É, 5 pontos, 5 pontos de costura, gente. Bora. Ô, gente, pelo amor de Deus, vocês são muito desanimados. Fala sério, hein, galera? Ô, professora, eu juro pra Vocês você estão que a achando gente esse é mais curso animado lixo? presencial, mas olha as horas e ainda é Mas quarta-feira. vocês estudam à noite, gente. Vocês nasceram estudando à noite, ué. Presencial Vocês só ia ainda ser têm só aula dormir na agora? sala. Eu não estudo no diurno. Como é que é? Ah, vocês podem pegar a matéria tudo aleatório, né? Nossa, eu estudo de manhã, tarde e noite. Ô, gente, vocês já estão Também. cansados desse o EAD é negócio ruim remoto? demais. É muito Insuportável. cansativo, EAD é né? complicado. A única coisa que eu realmente vou Insuportável. sentir falta é de ter a quantidade de aula foda que a gente tem gravada. É bom, né? Isso, mas isso vai ser ótimo, vai sentir falta não, porque vai estar lá, uai. Não, sim, mas eu falo assim, porque às vezes você assiste a aula, às vezes você não entende uma coisa, você tem a oportunidade de reassistir a aula e ver aquilo que você realmente não entendeu, sabe? Às vezes você reassiste, para e tudo mais, daí vai fazer falta. Mas isso não tem nenhuma comparação realmente ao presencial. Mas é bom ouvir isso, sabe? É bom. Mas eu também, eu acho que o meu curso vai melhorar muito, presencial, e as minhas aulas estão todas gravadas, a pessoa vai acessar, vai ser ótimo, né? Enfim, tá, gente? Ó, estamos todos no mesmo barco, tá? Ninguém tá muito feliz, então, mas vamos lá, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me mandam mensagem que eu dou um apoio moral para vocês. Ô, gente, então vamos fazer esse exercício aqui, pra gente terminar. Ó, essa máquina de Atwood aí é classicona, ela sempre aparece, a gente já viu ela nas leis de Newton várias vezes, né, que é a polia lá. E aí, só que agora tem o porém, que é o seguinte, a gente nunca considerou as polias como polias reais, que eram, né, as suas polias, esse bichinho aqui, ó, com a sua respectiva massa, com o seu raio, não é verdade? A gente sempre despreza qualquer coisa do movimento de rotação dessa polia, que a gente não pode mais fazer isso, porque a gente já adquiriu o conhecimento do torque. Então, vamos lá, o exercício fala que você tem que a polia é um disco homogêneo de massa M, raio R, e você tem esse bloquinho de massa M, que vai ser solto lá do repouso, vamos supor, e você quer obter expressões para aceleração do bloco em queda, ou seja, para aceleração linear desse bloco, né? Para que mais? Para a aceleração angular do disco, porque o disco estava parado e de repente ele vai adquirir uma certa velocidade de rotação, então ele acelerou. O que mais? Esse não tem número, não, né? Tudo precisa do meu papel. E
E a tensão, uma expressão para tensão na corda, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente começa montando esses problemas? Tudo igual, diagrama de corpo livre, blá, blá, blá. Então, para esse bloquinho aqui, as forças que estão atuando nele são o peso dele, que é mg, e a tensão na corda, só, né? Eu vou considerar, como o bloquinho está descendo, tá, gente? Eu vou considerar que o meu eixo Y está aqui para baixo. E aí, agora, existe uma questão importante aqui, que é a sua polia. O raio dela é R, né? E aqui agora, essa tensão, vou concentrar num ponto aqui da polia, só para eu conseguir resolver. Então, essa tensão, ela, como se ela puxasse ali, né? Aquele ponto para baixo. Com a tensão T aí. E vamos ver tudo que a gente consegue montar para esse sistema. Vamos começar com o seu bloquinho Mzinho. O bloco vai acelerar, né, gente? Então, o que você sabe? Ah, acelerou, apareceu segunda lei de Newton. Então, você vai aplicar para ele a segunda lei de Newton, só que é uma segunda lei de Newton de translação, porque ele está em queda lá. Então, o que você sabe? Somatório das forças, ou a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração, né? Quais que são as forças? Eu defini o meu Y positivo para baixo, na direção do movimento. Então, vai ficar o quê? Mg menos T é igual a MA. Concordam? Essa é a minha primeira equação. Eu vou até escrever uma expressão aqui para tensão. T é igual a Mg menos MA. Essa é a minha primeira equação. Aí, gente, você respondeu a pergunta, fala assim, descubra uma expressão para tensão. Não, essa não é a expressão para tensão. Quem são as suas variáveis? Quem são, digamos, quem são os seus parâmetros? Beleza, seus parâmetros são massa e gravidade, mas a aceleração, você não pode deixar atenção em termos da aceleração, se você não conhece a aceleração, tá? Então, você tem que desembolar mais essa expressão aí. Então, vamos para frente, vamos lá para a polia. A polia é um disco de massa emisão, e a gente já sabe, tabelado lá, que momento de inércia do disco vale meio de mr ao quadrado. Qual que é a equação de movimento que sai dessa polia? Eu não preciso falar de força resultante igual a massa vezes aceleração, porque essa polia não translada, né? Existe um movimento de rotação da polia. Então, foca num ponto, tá, gente? Foca nesse pontinho, fazendo esse movimento. Então, você sabe que existe um torque resultante nessa polia. Então, você sabe que o torque resultante, qual que é a segunda lei de Newton? Vou fazer passo a passo, que depois vocês vão consultar isso aqui, né? Segunda lei de Newton de rotação para a polia. O torque resultante é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Torque resultante, agora é que são elas, hein? Porque você sabe que torque é R VEC F, RF seno de θ. Só que você tem que se preocupar com as direções, tá? Então, lembrem que, o bloquinho anda para baixo. Eu vou pôr meu eixo Y positivo para baixo. Com a polia é a mesma coisa, olha. A polia, ela vai rodar em qual sentido? Horário, não é? Aplica aí a regra da mão direita, gente. Roda no sentido horário. O seu dedão, ele fica para dentro ou para fora da tela? Dentro. Para dentro. Então, esse é o sentido de rotação. Seu dedão é para dentro. Eu vou desenhar o meu eixo aqui, de rotação, para dentro. Eu vou falar que esse é o sentido positivo do torque. Aí você pode falar assim, mas você acabou de falar que torque horário é negativo. Mas lembra, né? É a mesma coisa dos bloquinhos. Você vai facilitar a sua vida. Senão você vai ter que começar a colocar assim, menos I. Torque é R VEC F. Menos TR, tá vendo? Então, você vai ficar começando a computar esse sinal de menos e vai esquecer. Então, ver a rotação, demorar o torque para dentro, então eu vou definir. Toda vez que o dedão estiver para dentro nesse problema, o torque vai ser positivo.
Então, ó, então como é que vai ser torque? Torque não é R VEC F? Então, torque é RF seno de θ. Quanto que vale o meu R? Vamos começar pelo mais fácil. Quem que é a força que executa o torque? A gravidade, a massa vezes a gravidade, né? Boa pergunta aí, porque, na verdade, você está falando do bloquinho, né? Porque você me fez lembrar uma outra coisa, que existe o peso da própria polia, né? Se ela tem massa, gente, existe o peso da polia que ficou faltando no diagrama aí. Só que o peso da polia está aplicado no eixo. Estão vendo que isso não faz rodar? Tá? Eu acho que você não quis dizer isso não, mas é uma lembrança que me deu, tá? Então, quem faz o torque, Wagner, na verdade, é um reflexo do peso lá embaixo, mas olha para o diagrama, então é a tensão que está atuando ali, tá? Então, a força é a tensão. O Rzinho é quem? O Rzão. Por quê? Porque é a distância do eixo ao ponto de aplicação da força, tá? E o ângulo aí entre R e F, 90 graus. Então, por isso que o meu torque, né, torque dedão para dentro lá, que eu vou chamar de positivo, torque vai ser RT. Então, torque vai ser igual ao momento de inércia da polia, que é meio de mR2, vezes alfa. Então, assim, até agora tá meio complicado, né? Porque não está sumindo nada, estou cheio de variável aqui. Vou cortar os R's, vai ficar aqui T é igual a meio de MR alfa. Essa é a minha segunda equação aqui. Gente, ó, se eu igualar, posso fazer isso, né? Vou igualar as duas expressões, não é verdade? Que é uma coisa que a gente sempre fez aí. Que aí eu vou achar a aceleração linear em função da angular. Então, vou igualar as expressões. 1 é igual a 2, e vou ter que mg menos ma vai ser igual a meio de mzão R alfa. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo tudo, né? Então, tá, cheguei nisso aí. Só que aí eu também não respondi a pergunta, porque o A está em função de alfa, mas eu não conheço nem alfa nem A. Existe alguma relação que vai te salvar, gente, disso? Existe uma relação. Fórmula lá, aquela fórmula, eu Isso não aí. lembro ela, que a aceleração é igual Exatamente. multiplica alfa, eu acho. Isso. Então, lembra o seguinte, você sabe que V é igual a ômega R, né? Que é a mais fácil de lembrar, V é igual a ômega R. Então, se eu fosse olhar para a velocidade linear desse ponto, a roda vai girar, e esse ponto adquire velocidade linear. O jeito que elas estão relacionadas é assim, V igual a ômega R. Lembra que se a gente derivar isso em relação ao tempo, estaria tudo no formulário, tá, gente? Você vai ter que A é igual a alfa R. Não é isso? Então, eu vou substituir aqui, ó, alfa por... Eu vou substituir, tanto faz, né? Tem que achar as duas mesmo. Então, eu vou substituir A por alfa R, tá bem? Essa aqui eu vou chamar de 3, e agora eu vou jogar 3 aqui, ó. Então, mg menos m, que multiplica alfa R, vai ser igual a meio de mzão R alfa. Agora eu vou conseguir juntar alfa tudo num lugar só. Então, eu vou ter que m alfa R mais meio de mzão R alfa é igual a mg. Então, eu vou ter que alfa que multiplica mr mais meio de mzão R é igual a mg. Então, a aceleração angular, agora sim, só em termos de parâmetros conhecidos lá, é mg dividido por mr mais meio de mzão R. Então, se ele te desse lá as massas, os raios e tal, você ia achar a aceleração em radianos por segundo ao quadrado, aceleração angular da sua polia. Aí eu vou substituir onde? Vou substituir lá em 3, ó.
em 3, eu vou achar que a aceleração linear é só pegar o alfa e multiplicar pelo raio. Inclusive, vai cortar todos os raios, né? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, gente? Sim. Oi, só uma dúvida. Esse emisão seria qual massa? Da polia. Mas nesse caso você não disse que ela não atuaria? Aí, no caso, nesse Então, caso, né? não, o peso da polia atua. O peso é emisão G. Atua lá no centro de massa dela, né? O que esse peso faz ele não gera torque. Então, por Sim. isso que na hora que, porque o que vai acontecer, Wagner? Vão ter situações mais complicadas do que essa, em que você tem uma polia, aqui existe um bloco, e aqui existe outro bloco. E aqui é uma polia de massa emisão. Então, além do torque dessa tensão, vai existir o torque dessa tensão, porque vocês vão ver que quando eu tenho uma polia que é real agora, eu não posso mais falar que a tensão em toda a corda é igual, tá? A característica da massa e do raio da polia, da rotação dela, faz com que essas tensões não sejam mais iguais, tá? Senão ela não vai rodar, porque tem que ter torque resultante, tá? Então, aí, quando você fosse computar o torque resultante, Wagner, você tem que pensar em todas as forças que geram torque. Então, seria o torque de T1, o torque de T2 e o torque do peso dela. Só que o do peso dela nunca está gerando torque, entendeu? Isso que eu quis dizer. Tá? Entendi. Aí, gente, então eu achei alfa, eu achei A. A é metros por segundo ao quadrado. E eu vou substituir em qualquer uma dessas expressões aqui para achar a tensão na corda. Entenderam? Então, não desespera no sentido assim, nossa senhora, gente, isso na verdade é só uma extensão de tudo que a gente viu, né? O que a gente vai ver são probleminhas assim agora. São os mesmos bloquinhos, olha o próximo exercício, ó. Esse exercício está na lista, ele está de um jeito diferente, mas é esse aqui, tá? Ó. Acho que eu vou fazer o 51, que ele é rapidinho, e aí termina. Aguenta a mão aí. E ele é com números, que eu acho que vocês preferem. Aqui. Vamos olhar para o 51 aqui. Na figura, o bloco 1 tem massa 460 gramas, o bloco 2 tem massa 500 gramas, e a polia, com atrito desprezível, tem raio de 5 centímetros. Quando o sistema é liberado a partir do repouso, o bloco 2 cai 75 centímetros em 5 segundos. Então, beleza? Caiu. Sem que a corda deslize na borda da polia. Essa frase quer dizer que só tem um torque, tá, gente? Não tem deslizamento da corda. Porque senão ia piorar nada de tudo. Qual é o módulo da aceleração dos blocos? Qual é o valor das tensões? Depois, qual é a aceleração angular da polia? Vamos esquecer a letra E, tá? A letra E vai ser tabelado para vocês. Nós não vamos calcular aqui por integração o do disco, não. Não vou ter que parametrizar tudo, vai ser tudo em coordenadas polares, mas beleza. Momento de inércia da polia é meio de m r ao quadrado. Então, já deu tabelado isso, vamos fazer o resto. Letra A, qual que é a aceleração dos blocos, gente? Eu sei que esse bloco vai cair, esse vai subir. Por que eu sei isso? Porque ele falou que o bloco 2 desce. Como é que eu faço isso? Diagrama de corpo livre. Então, vamos lá. Vou fazer meu eixo Y aqui, então, para baixo. E esse aqui eu vou fazer para cima.
Nesse bloco M2 tem o peso dele, que é M2G, tem a tensão T2. Olha lá, ele até já desenhou as tensões diferentes, justamente para ter um torque resultante. E nesse bloco tem T1, tem o peso dele, que é M1G. Ele deu quais dados que ele deu? Na verdade, né, gente? A letra A a gente vai resolver por cinemático, ó. Beleza, tem a translação dos blocos, só que ele já deu a distância, o deslocamento do bloco e o tempo. Então, a gente pode usar isso aqui, ó, pela equação da cinemática. D é igual a VOT mais meio de AT ao quadrado. Deixa eu ver. Não vou conseguir fazer por isso, não. Não, porque tá pedindo a aceleração, né? Então, tá. Então, o deslocamento desse bloco 2 é 75 centímetros. Então, 0,75 metros é igual. Qual que é a velocidade inicial do bloco? 0. É igual a meio de A. A é quem eu estou procurando, vezes o tempo ao quadrado, que vai ser 5 ao quadrado, que é 25. Então, a aceleração do bloco vai ser, fazer essa continha aí, que vai dar 0,06 metros por segundo ao quadrado. Se eu perguntar para vocês, ele me deu informação só do bloco 2, qual que é a aceleração do bloco 1? A mesma, né? Porque os blocos se movimentam juntos, continua a mesma análise. Então, fiz a letra A. Letra B. Qual é a tensão? Quais são as tensões? Como é que eu faria isso? Quanto que valem as tensões? O peso vezes o raio. No caso, o peso de cada bloco. Vezes o raio? O raio da polia? Isso. Então, ó, uma coisa que está confundindo aí, Wagner, é que quando o raio não está nos blocos, tá vendo? Quando você for analisar o bloco, o seu diagrama está só aqui, ó. Então, só tem duas forças, peso e tensão. Uhum. O raio é só se você fosse analisar este ponto aqui da polia. E aí, que tem a ver com esse raio, porque tem a ver com o torque, né? Então, mas aí o que tem a ver é T2 e o raio. Entendeu? Então, para você saber as tensões, você vai ter que usar a segunda lei da translação mesmo. Então, olha, se eu for pegar do bloco M2, somatório das forças tem que ser igual a MA. Então, ó, M2G para baixo, menos T2 para cima, que é a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Entendeu? Então, eu conheço o G, tá, gente? Vamos usar isso, G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho as massas, e eu acabei de calcular a aceleração, eu vou achar que T2 é igual a 4,87 newtons. Vou fazer a mesma coisa para o bloco M1, usar a segunda lei de Newton da translação. Só que agora, T1 é positivo, ó. Dúvidas, me perguntem aí, tá, gente? Então, vai ficar T1 positivo menos M1G é igual a M1A. Vou saber todas as contas, a aceleração é a mesma. Vou achar que T1 é 4,56 newtons. Então, achei as tensões. Tudo ainda foi primeira parte do curso. Agora que vai entrar essa segunda parte aí, essa terceira parte. Letra D. Como é que eu vou calcular a aceleração angular da polia? Sem ser alfa
sem ser que A é igual a alfa R, tá? Que era um outro jeito. Tem jeito? Deixa eu ver. Tem. A segunda lei de Newton, professor. Isso, segunda lei de Newton de rotação. Segunda lei de Newton de rotação. É bom que a gente aplica ela aqui, ó. Nos diz que o somatório dos torques, no caso sobre a polia, em relação a qual eixo? A polia gira em torno do eixo Z, que é esse eixo aí perpendicular à tela suas, tá? Então, o somatório dos torques em relação ao eixo Z é o momento de inércia da polia vezes a aceleração angular que ela adquire, tá? Então, né? Então, cuidado, né? Decorar esse monte de fórmula não, tá, gente? Estão entendendo? Por que a polia vai girar? Porque tem torque resultante. Tem aceleração angular, porque tem torque resultante. Por quê? Então, cadê os torques? Olha lá para a sua polia. Tem duas forças tendendo a fazer a polia girar. O T2 para baixo e o T1, ó, você pegar a outra bordinha dela, e o T1 também para baixo. Ops, T1. E aí, ela vai girar para qual lado? O lado com maior tensão aí, no caso. Isso, nesse caso, é fácil de ver que ela vai girar desse lado, né? Então, gente, torque resultante, vou escrever tudo por extenso, para depois ficar fácil. Ó, vai ser o torque de T1 combinado com o torque de T2, e isso tem que ser igual a I alfa. Agora, vamos pensar nos sinais, tá? É isso que é importante. Então, como é que eu vou definir os sinais para saber quem que é positivo, quem que é negativo? Então, cuidado com isso, gente, senão você vai confundir vocês. O que eu defini no início do problema? Que o bloquinho M2, né, tá descendo, então eu não defini que esse é o sentido positivo, esse é o sentido do movimento, então faz a mesma coisa para sua rotação. Se o sentido de movimento é o bloco M2 cair, o seu dedão fica para dentro ou para fora da tela? Para dentro. Para dentro. Então, quem for para dentro vai ser torque positivo. Quem for para fora vai ser torque negativo, tá? Então, vamos lá. Então, T2. T2 faz um torque. O que é o torque da força? R, VEC, F. No caso ali tá fácil de ver. É só pegar um raio e multiplicar pela tensão. Que o ângulo é 90 para os dois casos. Então, comecei com T1, né? Qual que vai ser o torque de T1? Quero saber se ele é positivo ou negativo, pela regra da mão direita. Aí, ó. R, VEC, F. Ó. A tensão está lá embaixo. Ó. Seu dedão vai ficar para fora ou para dentro? Para fora. Para fora. Para fora, eu acabei de falar que é negativo. Por causa dessas minhas definições. Então, para fora vai ficar menos R, T1. Aí o T2. T2, ó. R, VEC, F. Ó. VEC, F. VEC, F. E aqui está seu eixo, ó. Dedão ficou para dentro da tela. Para dentro da tela positivo. Então, vai ficar mais R, T2, é igual a I vezes alfa. Aí, a mesma coisa, olha, se você errou os sinais, ou confundiu, trocou, quis fazer do outro lado, e esse lado aqui der negativo, você vai achar que o seu alfa é negativo. Aí, então, você fala, então, na verdade, eu supus errado, ele vai girar no outro sentido. Entenderam? Então, se você fizer essa conta lá, você sabe o R, você sabe as tensões, você vai conseguir achar o alfa, tá vendo? Que o I também você sabe, que é meio de MR ao quadrado. Então, nós vamos achar que o alfa vai ser igual a 1,2 radianos por segundo ao quadrado. Então, achei tudo aí que podia. Quem quisesse aplicar essa fórmula, podia também, tá? Entenderam então, gente?
Entendeu? Então, Sim. alguém perguntou alguma coisa aí? Então é isso, galera. Não sei como é que vocês estão aí, mas tentem dar uma revisada nas aulas, porque esse finalzinho aqui tá acelerado, né? Então, vamos lá, a lista 3 já está lá, mandem bala nos exercícios, verifiquem a correção da prova, lembrem o que eu falei no início aqui do vídeo, sobre aquele errinho lá do Moodle, e é isso, qualquer coisa vocês me escrevam, tá bom? Ok, boa noite. Ok, professora. Boa noite, Obrigado, gente, boa tudo noite. de bom aí, Boa noite. Boa noite, Valeu, obrigada. professora. Valeu. Obrigada, noite, boa noite. professor. Obrigada, Boa professora. noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchauzinho, Professora. boa noite.